você viu, você traiu alguém, você que foi traído, você é o burro. Mas calma aí, eu que fiz o que é certo. Fui fiel a uma pessoa, um homem ou uma mulher. Agora eu que sou burro, sou corno. Mas que termo é esse que vocês estão a usar e a divulgar de certa forma, a falar que é mau? Como assim uma pessoa que fez o que é certo, que teve uma boa postura Mas comportamental, sim. foi uma boa mulher, não traiu nunca o marido, sempre esteve aí, e agora foi traída, ele é burra. O burro é o quê? Ficar atrás, depois descobrir. Também, mano, tu não é corno, mano. Então nem mais fácil estar na É uma paz. Você faz muita confusão. É Eu fico, você tanta mesmo. confusão. Ouve, vivem dessa vida. Te entendem daqui. Tudo aí é só barulho. Seja mesmo uma pessoa verdadeira. Não precisas mentir, porque a pensar que o outro também vai te mentir, não. Porque o mais importante é você. Olá, meus seres de luz maravilhosos. O nosso Loucamente está de volta para mais uma edição, mais um episódio. E eu, como sempre, quero agradecer-te pelo carinho da tua audiência, pelos teus likes, pela tua partilha, pelo seu comentário. Hoje tenho aqui comigo uma pessoa incrível. Vocês sabem que eu só trago pessoas incríveis. E esta pessoa em particular é um ser que tu olhas para ele e dizes assim: não, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não pode. Como assim? É verdade. Ele é um ser que andou por outros mundos, mas também que não tinha nada, não era longe daquilo que era comunicar, expressar, arte. E ele hoje vem falar conosco sobre muitas coisas de luz. Você está a duvidar? Ele é uma pessoa incrível que busca sempre melhor dele e para os outros. Vive desafios como todos nós, mas tem uma particularidade. Ele tem uma capacidade de leveza de dar a volta por cima com as suas questões. Por mais pesadas que elas pareçam, que o mundo está a gritar no ouvido dele, mas ele sempre tranquilo, esse ser de luz. E comigo eu quero apresentar-vos um ser incrível que eu gosto muito, tenho um carinho muito especial. Com vocês, eu chamo Ivo. Vocês chamam quem? Cabo Snoop. Yeah. Bem-vindo loucamente, Cabo. Até que enfim consegui roubar-te um pouquinho para aqui, para loucamente, pá. Estava Yeah. difícil. Tava? Tava, pá. Tava, Tanta agenda tão apertada ultimamente, tão escondida. não, e você também tá cheia, né? Muita coisa. Queria agradecer. Uma coisa se diz agradecer, não é agradecer, né? Parabenizar, né? Pelo programa ou pelo podcast. Foi tudo que Sim. pensamos desde o princípio. É verdade, sempre Mas estiveste perto. obviamente está bem melhor do que a gente pensou. Tá um cenário bonito. Estou feliz por estar aqui, saber que afinal as coisas começam mesmo na mente, né? A idealização e depois concretizam. Então, tá de parabéns. Obrigada. Então quer dizer que a nossa loucamente tem coisas muito incríveis, não é? Tem. É só nós focarmos, ela traz-nos ideias e nós focamos. Mas falando em foco, eu sei que tu és uma pessoa boa focada, sabe? Um homem que canta, que dança, um artista incrível que tu és. Tens uma história de música de sucesso. Eu, por acaso, não sou muito fã da Saco Duro, mas particularmente gosto muito da tua performance. Eu também sou muito fã. E, acima de tudo, sou muito fã num lado novo teu, que esse lado me cativa, que é sobre as mentes. Eu sei que tens um clube, que nós vamos falar dele, um clube mental, mas eu quero ouvir um pouquinho de ti. Quem és? Quem é este ser de luz que está aqui à minha frente? Para além do cantor que todo mundo conhece, que Angola conhece, e o mundo, quem é o Cabo Snoop? Okay. Ou o Ivo Lemos? Uma história, olha, a minha história, né, é bem complexa, né, é muito pesada, mas quem eu sou? Hoje, acho que eu sou uma pessoa dinâmica, né, assim, do mundo. Eu sou aquele tipo de filho que a minha mãe fez e disse, não és meu, és do mundo. És do mundo. E nessa de ser do mundo, eu então vou fazendo várias coisas. Houve uma necessidade da vida me levar a ser um músico, mas afinal era o princípio de tudo. Era uma espécie de começo, né? Porque eu sou, como eu disse, sou o Ivo Lemos, nasci no Kazenga, meus pais são de Malange e venho de uma família meio difícil, né? Difícil e humilde, como se diz na gíria, né? Ou seja, pobre. Tá tudo bem, isso é bom e inspirador. Sim. E então nós crescemos, né? E tem coisas que eu descobri sobre mim só agora, principalmente por causa da
da pessoa que eu me transformei hoje. Eu há dias tive uma conversa com o meu pai, dele saber de onde é que ele ganhou, tipo, onde é que ele veio Não me também. digas. Yeah, eu tive uma Pesquisas conversa. ancestrais. Exatamente, Ai, fiz isso maravilhoso, com adoro. ele. Yeah, eu aconselho todo mundo a fazer isso. Eu sei que os pais normalmente não gostam de falar e são fechados, porque Tão também tiveram bom. isso. Mas eu tive essa conversa com o meu pai, perguntei como é que ele fez o primeiro dinheiro dele, como é que começou a ganhar a vida. Isto é incrível. Perguntei como é que foi a infância dele, ele contou-me o pouco que ele conseguiu, como é que as coisas que lhe fizeram chorar, as coisas que lhe fizeram sorrir. Então aí Foi consegui uma descobrir. viagem. Exatamente. E tenho, por acaso vou postar daqui a pouco, porque para Incrível fazer uma isso. espécie de cortes também vou ir postando. Então eu sou o Ivo Lemos, né? 35 anos de idade, um rapaz simples e humilde, né? Que cresceu no Kazenga. Numa família humilde, né? Eu até me considero, eu sou filho do álcool, né? Sou filho da alcoólatra, que é a minha mãe, que é a Pois, Teresa temos Francisco muitos. Manuel. A minha mãe uniu-se com o meu pai desde muito cedo, né? Conheceram-se na casa de uma prima. Isso também só me apercebi agora. Conheceram-se na casa Mas de essa uma prima, história que foste sim, de buscar, uma prima importante. exatamente, de uma prima do meu pai, e lá Olha então só. conheceram-se e começaram um relacionamento. E eles tiveram dois dos primeiros filhos, o meu primeiro irmão e o segundo, que é o Maninho e o paizinho. Eles têm a sua diferença de 1 ano, né? E depois daí fizeram o terceiro, que morreu depois de. Viveu até 3 anos e morreu. Depois fizeram o quarto filho, que viveu até 1 ano, depois acabou morrendo também. Fizeram a quinta, que é uma menina, que é a única. A quarta, desculpa, que era uma menina. Que é a quinta, né, nesse caso, que era a única, viveu até 5 anos. Sabe o que é enterrar uma criança de 5 anos? E acabou também morrendo. Sério? Quando nasce, a minha mãe disse já ninguém. Significava ninguém sabe se vou morrer ou viver. Então eu fiquei até os 5 anos sem um nome. E o meu nome de casa era ninguém. Sério? Yeah, com medo, porque ninguém sabia se ia Se dá morrer. um nome, se Yeah, ia porque ela morrer. ela tava já decepcionada, né, com a Olha vida. só. E ela depois, nessa fase, quando ficou grávida de mim, envergou-se pro álcool. E eu digo hoje com, não sei, não digo orgulho, né, mas Não, sem mas medo. é a Eu tua digo, história. eu sou filho da alcoólatra, né, dela. Somos E muitos, Cabo. ela veio daí. Então, nesse período também, já. Antes até eu jogava o meu pai, mas hoje entendo. Nesse período também, depois dela envergar-se muito pro álcool, o velho sentiu a necessidade, né, de procurar outros lares, outros abraços e foi então fazendo, Mas né? esse Cabo, Como o pai angolano. esse Ivo hoje que tem essa compreensão é um outro Ivo. Exatamente. Eu antes O Ivo, julgava. quando era pequenino, não Yeah. olhou para isto. Trouxe Exatamente. feridas, não trouxe Ivo? Trouxe-me feridas, sim. Comias contando aqui do Fez um papá. afastamento entre eu e o meu pai, né? Aham. E eu acreditava que ele podia dar muito mais por nós e fazer muito mais. E eu fiz um juramento assim, até para mim, eu disse, eu preciso de ter uma família melhor. Ou seja, se eu não vim de uma boa família, eu queria fazer uma família boa. Isso que se calhar também começou a me apertar muito, a fazer eu permanecer num casamento que não estava muito bem. Então, são coisas que a gente começa a fazer, então começa depois a desenvolver. Então, resumindo aqui, né? Rapaz simples e humilde depois da fase, né? Eu consegui viver, graças a Deus, como não sei. Ninguém viveu. O ninguém tem E o nome, é o foi Ivo. lá que depois registaram-me, né? Então fiz a minha vida, cresci no bairro, né? De forma simples e humilde. Vendíamos água na praça do Eu costumo dizer, Tunga. Ivo, não esquece que vais dizer que os do Kazenga foram os enxutados do Sambizanga, porque eu sou do Sambizanga, tu sabes, né? Os indisciplinados do Sambizanga, enxutamos para o saca do Kazenga. O pessoal do Kazenga, será que isso é verdade? É um mito ou uma realidade? Contem-me, por favor, aqui embaixo, se vocês sabem de alguma coisa, porque eu sempre ouvi que os do Kazenga foram os indisciplinados do Sambizanga. Que saíram, mandou para fora. Não sei se já ouviste, chegaste a ouvir isso. Por acaso nunca. Sei que temos fronteira aí, né? Estamos do lado do e temos quase os mesmos comportamentos. Em forma de viver, estrutura, né? E somos muito culturais também. Damos muito certo no entretenimento. Eu acho que não sei se é o meio social e a pobreza, de certa forma, mas ajuda muito nós a darmos um jeito na nossa vida, então vingarmos, né? O acontecer. Então cresci aí, naquele simples bairro. Dizias que vendias água? Vendia água, assim, e de forma assim. O menino Ivo tinha que idade na altura? Eu na altura tinha 10, 9, eu ficava com muita vergonha de fazer aquilo. E havia um dia, foi o primeiro dia que eu tive o poder da mente, de forma inconsciente. Sem saber. Aconteceu comigo, então eu ficava com muito receio de vender a água, né? Porque era vergonhoso. Tipo, era humilhante para Era ti. humilhante. Por isso, não era até o vender, era pôr a bacia na cabeça. O rapaz, não é? Depois desse mito do rapaz. E depois, de uma altura que eu já estava a me conhecer um pouquinho, já era meio adolescente, então passar as meninas, e você fala, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Então já apareceu uma coisa na minha cabeça, assim mesmo, olha. Imagina que estás num palco a cantar. Não, eu gostava de dançar. Estás num palco a dançar, a água. Eu tô dom, né? E você está aí a vender. Então as pessoas que estão do lado são a plateia, em vez de você sentir
vergonha, né? Ou medo, sei lá. Então você vai começar a sentir algo diferente. Não, eu fiz isso assim, mas foi um pensamento que apareceu do nada. Inconscientemente. Eu fiz, olha, aquele foi o dia que eu mais vendi, porque normalmente como eu ficava Com com receio, vergonha. vergonha, então não vendia. Não se Então, aquele expunha. dia fiz isso, vendi muito. Eu tentei no dia seguinte, também funcionou, mas eu, claro, depois outro dia foi auxiliando, não foi a mesma coisa. Então depois acabei esquecendo. E depois me transformei, a pessoa que me transformei, graças a Deus, passei lá pelo... Quando fiz 18 anos, queria começar a trabalhar, apareceu um amigo que hoje é pastor, que é uma pessoa que tenho muito apreço, né? Que é o Fernando, eu chamava o Bígrafo, então ele sempre foi aquele amigo que sempre me puxou para muita coisa. Uau. Temos sempre anjos na nossa vida, Cabo. Havia vezes até que eu não tinha o que comer, encontrava já a velha assim, atirada, não fez o piteu, levava-me para casa dele, comia alguma coisa. Epa, sempre foi um irmão para a vida. Uau. E quando ele começou a trabalhar, ele gostava de fazer grafites, então conheceu lá o Oshifu e disse: pô, tenho uma cama, também posso lhe trazer. Então me levou. Nós tínhamos terminado o médio, eu por acaso. Então comecei a trabalhar no Oshifu. Em 3 meses, aquilo explodiu, né? Eu comecei Com a trabalhar... 18 anos? Eu tinha, sim, 18 e alguma coisa, alguns meses. Então entrei na produtora, conheci o IVM, que é o produtor, e logo na primeira semana empatizou-se comigo, disse: tu tens um estilo diferente, tens alguma coisa, eu sempre, nem alguma luz, né? Eu ser de luz. Eu ninguém. O ninguém, Então, afinal, era um ser de luz. Você tem um estilo diferente, você sempre me vestir diferente. Então aí, né, estamos a falar um pouquinho da frente, como é que Sim, fiquei conhecido. sim. Então ele aí disse: não queres começar a cantar? Eu disse: não canto, não tenho dom para isso. Então ele compôs a primeira música para mim. Olha só. Lancei, depois compôs a segunda, que é o Indec, boom, em 2 semanas a música ficou sucesso, eu sou a pessoa que sou. Então que eu disse, aquela música, acho que em Angola... Não foste atrás da música. Exatamente, acho que em Angola eu sou o único músico que não escolheu ser músico, a música me escolheu. Então, quando eu entendi que é uma capa, que não é eu que sirvo as capas é que me servem, então eu decidi, então eu posso fazer muita coisa, por que eu tenho que ser só músico? Uau. Eu posso ser muita coisa. Isso é Então, incrível. hoje por hoje eu vivi esse tempo, comecei com 18 e só comecei a abrandar quando tinha já 30. Então foram muito tempo e muito sucesso. Viajei em muitos países e conheci muitas culturas. Então comecei a sentir a necessidade de fazer mais e mais, principalmente pelo nosso povo e por mim mesmo, né? Primeiro por mim e depois pelas pessoas. Então foi aí que surgiam ideias e pensamentos. O teu assim. loucamente. Acho que é esse. Que Criei já um monte de coisas. Fiquei maluco, a mente ficou maluca. Hoje eu me considero malucamente. Eu penso em muita coisa ao mesmo tempo. Mas antigamente eu era desorganizado mentalmente, com as pessoas que Aí têm está. TDAH, né? Então hoje eu tenho mais clareza com Aí meditações, está. eu tenho mais clareza no que eu quero. Como disse sobre o foco, eu tenho foco, eu faço plano da minha vida. Eu não sei para amanhã, eu disso. faço plano de 10 anos. As pessoas falam ser maluco. E quem está na minha vida acredita que não vai ver nada acontecer, vai desistir. Mas é sobre daqui a Tu 10 sabes anos. Porque que eu sim. fui entendendo então que tudo começa na mente. Você prepara o pensamento, começa a se ver lá, começa a usar a lei da atração, que é o que aconteceu comigo quando estava vendendo água fresca há mais de 20 anos atrás. É verdade. Então, atraí aquilo. E depois um dia, lembro, quando estava a receber um prêmio, um dos maiores prêmios da África que recebi, que é o da MTV, eu aí receber, me veio aquele pensamento. Prêmio da MTV. Veio um pensamento Uau. assim, bom, olha, lembras o dia que você teve que trocar os pensamentos da água e acreditar que estavas num palco? Então é isso que eu queria te trazer. E depois também acabei esquecendo isso. Só agora que eu estou a trabalhar assim com o clube mental é que isso me veio de novo à tona, de forma assim real, que eu disse, afinal funciona. Antes Que é a mesmo de lei da irmos para o atração. clube, para o nosso clube mental, que é um lugar assim incrível, tem ajudado muitos jovens, eu tenho acompanhado. O Cabo tem um grupo de muita interação, de muitos jovens de várias partes de Angola, que é um lugar fixe, que já vais ficar a saber aí um bocadinho mais. Mas antes mesmo disso, Gob, eu não sei, eu sei que tu já, nessa tua busca da tua espiritualidade hoje, és uma pessoa mais espiritualizada, que buscas mais conexão contigo, com o Criador, com o teu meio, estás preocupado com a natureza, com as pessoas, com os animais. Mas antes desse Ivo, maduro, né, com essa espiritualidade hoje, foi um menino que se sentiu humilhado, que teve uma dor de uma mãe, praticamente uma mãe quando está alcoolizada, ela é ausente afetivamente. Em contrapartida, o pai também, porque não O queria pai, ausente, o pai também, uma outra ferida de outra vez de rejeição, não é? Sentir abandono, rejeição, humilhação. Ou seja, foi um menino que cresceu com muitas feridas. Tu identificas-te muito mais com que tipo de ferida? Da humilhação, do abandono, da injustiça? Eu sei que já ouviste falar das 5 feridas emocionais, né? Já, um pouquinho mais do abandono. Do abandono, né? Um pouquinho do abandono, porque havia, como eu disse, imagina chegar a casa de uma jornada de sair da escola. Exato. O ensino médio eu fiz, que é a memória assim, que eu tenho mais frequente, fiz no Palanca, eu saía às vezes a pé do Palanca até o Kazenga e não encontrar nada para comer, não encontrar comida, encontrar às vezes a minha mãe, né, já embriagada. Sem condições, e nem para falar. Pensas que vai para poder aparecer um pai não aparece. E como eu disse, havia 2 irmãos meus só, né, 2 mais velhos. Nós temos diferença de 10 anos. O primeiro
conseguiu aí uma afesada. O meu pai, no princípio, conseguia fazer umas mixas. Yeah. Então mandou ele para ficar de sul, para fazer uns cursos. Então, e o segundo foi para a tropa. Eu cresci só com a ver, com a minha mãe, eu e ela. Então, era mais do abandono, porque eu me sentia muito sozinha, tipo, meu Deus, o que é que eu estou aqui a fazer? Tipo, não tinha nada assim que me agregasse felicidade, fizesse pensar que afinal valia a pena alguma coisa. E tu sentes que essa ferida do abandono na tua, que tu infelizmente ativou em ti na tua infância, ela prejudicou muita coisa na tua vida quando adulta? Não, eu acredito que não, porque fora aí essa situação do abandono, eu tinha uma mãe muito presente. Era só ausente quando, porque acho que ela precisava daquilo para então desanuviar ou desconectar do Como mundo nós real. dissemos sempre, todos Mas se esconde uma falta, né? exatamente, quando ela estava Sã? Sam, esquece, era uma mãe muito boa e passava muita coisa. Eu fiz a catequese, eu fiz um monte de coisa, então ela passava muita. Ela é aquela mãe, é uma mãe angolana, né? Que está sempre a acreditar no futuro, no amanhã, que alguma coisa vai acontecer. Não sei, ela não sabe como, mas ela sabe que vai acontecer alguma coisa que vai mudar a vida dela. Olha só. Então ela me passava sempre isso. Então eu cresci de certa forma assim, com sempre alguma visão, saber que alguma, não sei como, mas alguma coisa vai ter que acontecer. Oh. Então quando cresci, quando me transformei e vê, adolescência, a juventude quando entra, que se calhar podia ser a fase mais difícil, né, que os pensamentos É são mais pesados. difícil. Eu não tive mais nem abandono nem nada, eu fiquei a pessoa mais querida da Angola. Então eu tinha um monte de fãs com 18 anos, eu tinha muita gente que gostava de mim, eu tinha as mídias, tinha dinheiro, então praticamente eu Não sentiste que essa ferida de abandono em não, alguma fase da não, tua vida não teve senti. aí, reverberou? Porque eu sei que começaste a buscar a tua vida mais espiritual há uns 6 anos, 5 anos para cá? Da pandemia. Sim, 5 anos, 6 anos. Que aí a espiritualidade te puxou, vem para cá, vamos entrar aqui para dentro do nosso universo interior, né? Que buscaste mais conhecimento, começaste a te conectar com mestres da meditação, né? Que sabe, de gurus e isso, que eu sei que tu já tivemos aqui a conversar um pouquinho sobre isso, mas de alguma forma, o que é que te. Eu sei que o Covid fez isso com muita gente. Fez. Qual foi o clique aí naquela altura? Dizer assim, pá, opa, agora tenho mesmo que entrar aqui para dentro, olhar para a minha criança interior e conectar mais comigo. Qual é que foi o clique assim? Já tinha vivido fama, já tinha vivido tanta coisa e o Covid veio para dentro. Como é que é isso? Como é que aconteceu? Conta lá, conta-nos lá, Ivo. É assim, eu acredito que o clique, o chamado, está sempre aí. Porque nós somos, como sabe, nós somos seres a passar por uma experiência física apenas. Né? Nós somos mais do que físico, nós somos espirituais, nós somos quânticos, nós somos muito mais do que Vocês isso. estão a ver? É mesmo o Capson que está a falar. É mesmo ele. Então, esse é o nosso corpo é uma espécie de uma capa, né, que nós usamos para passar por esse período aqui. Exato. Ou seja, são fases, então te dão agora o corpo para passar por essa fase. Então, o chamado sempre esteve aí. O problema é o barulho. O barulho não deixava que eu prestasse atenção, que afinal existe algo melhor ou algo maior a se fazer. Exato. A pandemia cancela o barulho, então ele faz um silêncio. Quando você tem o silêncio de não ter os palcos, de não ter a correria das televisões, de não ter um monte de coisas idiotices, então você fala, estava nos bastidores, eu devia entrar já em ação. Porque os bastidores é barulho, você sabe, o palco é calmo, se calhar, aí os bastidores é que estão a fazer muita confusão. O palco daqui a pouco tem mais concentração, porque você precisa demonstrar realmente quem és tu. E os bastidores têm muita confusão. Então o clique foi o silêncio da pandemia e, na verdade, também na altura eu estava a passar já por uma turbulência no meu relacionamento e então comecei a ir buscar muito a religião, né? Fiquei muito religioso, eu li a Bíblia toda na pandemia. Malucamente. Não, Bíblia sim. toda. A Bíblia toda. Aí é que eu comecei já também a ficar maluco. As histórias não casavam, não sei o que daqui com daí. A única que me fez assim, me fez sentar e falar, não, temos aqui alguma coisa em comum. E quando cheguei no Novo Testamento, né? As histórias de Jesus, aí tinha já alguma coisa que eu falava, uau. Porque a maioria das histórias eu realmente gostava, mas daqui a pouco havia muita controvérsia que eu tinha que falar, não tem que aplicar sua fé. E eu não estava mais muito só de fé. Eu queria de clareza, eu queria ter clareza. Porque eu não é justo eu ser filho né, desse universo, né, desse Deus. E eu não entendi, eu não posso ir com fé. Eu também falei, pai, aqui não quero isso só com fé, quero um pouquinho mais. No princípio eu só entendia, mas depois eu queria um pouquinho mais. Então, sim, quando cheguei no Novo Testamento, eu li a história de Jesus, não lia só por ler, eu não lia para pregar para ninguém, eu lia para entender. Então comecei a entender que esse coração que estava aí, que é o de Jesus Cristo, é um coração, afinal, que nós todos podemos alcançar. E no fundo ele sempre teve a explicar sobre isso.
O reino de Deus está Incrível. dentro de vocês são luz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele não está a falar que ele é Deus diretamente, mas ele está a falar se você usar a simplicidade e a forma de viver como a minha, usar o teu coração quando alguém está te dando um soco da cara, você fala, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Quando ele fala, Senhor, perdoa 7 vezes 7, não é sobre perdoar a pessoa, é sobre perdoar sempre A a si ti próprio. próprio. Então você vai entender. Você começa a ver, Uau. afinal não é o Jesus da cruz, o não sei o quê. O tom de pele e um monte de coisas. Não, é o que ele te entrega ao coração, a simplicidade de vida que ele vai te entregar, você vai então passar para um outro nível. Uau. Então daí pegou, fui buscando mais. Era a mente toda. Não, esse cochito, Jesus aqui no Novo Testamento são poucos livros, daqui a pouco não tem muita coisa. Então o que eu disse? Vou buscar mais coisas. 2 anos mesmo em casa, nem Não, praticamente. fomos buscar mais coisas, conheci o Sadhguru, né, que é uma pessoa que eu acredito que Que era tem. outra vertente, não, não muito Não, religiosa. não, sim, e foi bom para mim, porque me entregou um lado fora da religião, porque a religião é o máximo para quando és criança, mas quando queres crescer, tens mesmo que dar um pulo, de certa forma, que vai te ajudar a não confrontar diretamente, mas apaixonar-se, se calhar, mais pela religião, se você quiser, ou pôr mesmo de lado, mas continuar com o ser divino, que é Deus, e se você quiser, estar com Jesus, porque aquelas palavras não vão sair nunca, são fortes demais, e no fundo, o que o Sadhguru fala não foi do que Jesus fala, né? O Sadhguru fala coisas com o mundo atual, ou seja, Jesus parou naquele tempo. E tem umas pessoas que conseguem pegar no coração dele e transformar até agora com as coisas de agora. Tipo, o Buda veio depois, ou antes, né? Também teve isso. Exato. Então, essa vontade de aprender, então foi crescendo em mim. Então fui entendendo que tem sim uma religião, mas não tem só a nossa religião, existem várias. Então por que nós Várias. temos que nos acoplar e acreditar só no que nos é passado? Então os outros estão do outro lado. Será que não são humanos, não merecem salvação? O que é a salvação no fundo? Então comecei Tantos a ver. questionamentos que a tua mente loucamente Eu falei, fiquei começou a maluco. nascer tantas coisas. Então precisava de uma direção. Uau. Então, sim, fiz. Quando chegou 2023, fui para a Bélgica, aproveitei fazer cursos online, né, com o Instituto do Sadhguru, que é o Isha. Então fui fazendo aí, paguei, fui fazendo em casa, tive assistência diretamente dele, via online. Isso tudo. Uau. E hoje, quando decidi Não voltar, acredito, que incrível. fui fazendo, então pensei direito, não, vou voltar para Angola, vou fazer um clube para fazer isso, para ser esse Para pensamento. transbordar isto. Exatamente, porque nós amamos essa capa e sofremos muito por essa capa. Essa capa. Você vê que as pessoas adoram ser bem vistas, mas não querem ser vistas. Ou seja, elas gostam que lhes venha bem, mas não gostam de fazer o bem. É claro. Simulam fazer o bem, mas não querem realmente fazer o bem. Ou seja, ele gosta de usar que não. Ele é uma boa pessoa, mas atrás está a fazer o que é errado. Então eu comecei a ver, e se eu realmente fazer o que é certo e mandar lixar o que eles pensam de mim? É tipo, fazer somente o que é certo, não para receber algum prêmio falarem de mim, apenas por mim. Eu gosto de me olhar no espelho e falar, não, che, estou a pipocar. Não é sobre os outros, então normalmente Claro. nós fizemos pelos outros. Não pode. Quer dizer, você é errado, você mente, você trai, você engana. E daqui a pouco você quer uma imagem pura e limpa, que as pessoas falem bem de ti. Mas você quando está com você e daqui a pouco você fala, pô, É incrível. sou um bom merda. Então tá sempre a fazer coisas erradas. É verdade, eu até Então eu costumo disse, não, vamos dizer. mudar um pouquinho esse Paradigma, paradigma sim. e olhar para as coisas de forma diferenciada, né? É tipo, ir para o emprego, não pelo salário somente, mas Vai pela para passar vontade de por fazer tudo. aquele trabalho correr bem ou avançar-se de certa forma, né? Sim. O próprio empresário, há mais pessoas que trabalham com ele, não sobre somente ter coisas. Isso é tudo matéria, daqui a pouco desaparece, não é tão importante Falando em mesmo em assim. matéria, Ivo, acreditas nos seres invisíveis? Acredito. Acreditas em anjos? Não, sim, propriamente como anjo religioso. Como mas contam sim. na igreja, Não. Assim não, mas eu acredito que existem sim. Sentes Vai ficar que só já e anjo, tens né? algum guias? Guia? Acreditas que tens guias na tua vida, do invisível, vão te guiando? Não, Acreditas não, que há algum ser celestial que te vai guiando aqui na Terra? Não, eu acho que não. Me guiar não, mas me auxiliam, né? Fazem Sim. auxílio. Não Ok. tipo, tá aqui o caminho, não. Decida o caminho. Quando você decidir, nós vamos ir contigo. São guias. Yeah. Não é bem guia. Como é que é? Acompanhantes, né? Sim, Eles não, é guia. Eles não. Ok. Sim, Guiam-me, sim. né? Vão Ok. contigo. Mais ou menos isso. Eles yeah. só seguem a tua bala. Segue a minha bala. Não, Yeah. não abre um caminho Não para é mim. ele, sim. Eu tipo, estou aqui. Quero ir da onde? Ele não fala tipo, vai para a esquerda. Ele Mostra depois os quer ir à lados. direita e fala, onde você for, Tamo vamos junto. contigo. Sim. Mas essa é a tua missão. Então é mais ou menos isso. Uau. Não me abrem nada, não preparam nada por mim, porque eles não têm esse poder também. Eu sempre. Não podem eu fazer tenho, isso, violar esse exatamente. livre-arbítrio Mas eles teu. estão aí para falar, mas para esse lado. E é Yeah. como. E aí, Estás quando eu atento, for, não estás eles atento? começam a dar. Quando eu vou para o sítio certo, que realmente faz sentido, que é para a evolução, eles dão boda. Eu sinto isso o teu corpo também responde com isso. Então acreditas em vibrações?
Frequências. Essa é a minha área. Conta-nos aí um bocadinho. Frequência é minha área. Frequência é Conta minha para aí, área. porque as pessoas estão aqui entusiasmadas para saber de ti, porque as pessoas só estão acostumadas com aquele Ivo que canta, o Cabo Snoop. Eu quero esse Ivo, quero que passe essa mensagem para as pessoas. Vibração, frequência, por favor. Sim, não tem como. Nós trabalhamos, nós entendemos hoje que o mundo não é o que nos foi passado, né? Nós estamos aqui, temos conexão com tudo. Temos conexão com a terra, temos conexão com as árvores, com os animais. É muito importante saber o que é que a gente vai comer. Há dias tive uma reflexão que a água é a mesma água que está aqui desde que o mundo é mundo. Ou seja, só vai, gira, sobe, desce, mas é a mesma água. Então é a mesma água que passou por muitos seres, é a mesma que você está bebendo hoje. Porque ele depois sai, né, na urina, daqui a pouco vai para a terra, vai para o mar, sobe de novo, desce. Ou seja... Pai, cuidado então. E aí eu assisti, eu levo as pessoas para pensar e ele fala, meu Deus, como você consegue pensar até aí? Loucamente mesmo. Então é sobre isso. Então, nós somos seres aqui sim de frequência e conexão. Nós às vezes temos que entender que não estamos aqui só por estar, estamos aqui primeiro, materialmente, para deixar esse mundo um pouquinho melhor do que a gente encontrou. E de forma quântica, né, que a igreja fala como espiritual, é transbordarmos, passar para outro nível. Nós estamos aqui para um teste com esse corpo, mas temos um outro nível, temos algo maior para se fazer. Sobre frequência, Vibrações. sobre vibrações, um pouquinho que eu posso falar é isso. E depois até se calhar sair um pouquinho do conceito que a doutora acredita, ou que pensa, mas eu penso muito dessa forma. Eu penso da forma que nós estamos aqui para um plano bem maior, qual não sei, também não é de ir no paraíso e Vamos sabendo conforme os comer passos. com animais, essas coisas não Sim. faz sentido. Mas eu acredito que temos algo muito, muito além, porque você sabe, nós estamos aqui, é tudo vibração, tudo aqui está vibrando, nada está parado. Qual é a vibração nesse momento aqui no Instituto Inato? Para ti? Boa. Você já está aí a comer bem, mas está boa. não, boa, não tem como. Não tem como. Eu, quando recebi o teu convite, na verdade, já sabia que... sempre soube, né? Porque sim, desde o falaste princípio. que um dia venho. Sim. Mas eu sabia que ia ter também muita gente aí na tua cabeça e depois é que eu vinha. Sim. Mas eu já sabia quando exatamente eu vinha. Eu fiz um post e quando eu fiz aquele post eu disse, essa vai me ligar, já, não sei que, alguma coisa. Eu já sabia, eu sinto. Eu sei que você não... Mas eu sabia. Eu quando fiz, era para isso, não foi só você. Depois veio mais alguém de um outro podcast. Assim que eu fiz aquilo foi puff. Porque é necessário. Eu tenho vários conteúdos que eu quero fazer, mas não ponho. Porque eu estou tão ocupado, não consigo fazer. Então, sei, quando for para fazer uma coisa, eu vou fazer. Então, não tem como. Nós temos aqui as coisas a vibrarem para o nosso bem. Em termos de frequência, eu funciono assim. Como é que eu ensino as pessoas? Você pensa em alguma coisa, né? Porque você... Como é que toca a Rádio Luanda? Quando você põe 99.9, você não põe, vai chiar. Então você tem que apanhar uma frequência de alguma coisa. E eu hoje entendo muito sobre frequência e sobre vibração. Você primeiro está na frequência e depois você vai vibrando para atrair as coisas para ti. Normalmente isso funciona muito. Alguns empresários e homens de negócio falam muito sobre isso. Mas eu faço isso muito com a vida própria. Eu no meu clube tenho 7 ferramentas e uma delas tem que essa que é uma que é praticamente a lei da atração, que é comece a se ver lá. Eu te ponho você a se ver em situações boas e até difíceis. O que é que se passa contigo? Por que é que você sofre? Porque você gosta muito de pensar que vai estar sempre preso no sofrimento. Não, e também gosta de pensar sempre que vai estar sempre tudo bem. Pois. As pessoas não estão preparadas a pensar num cenário de morte. Delas próprias morreram de alguém muito próximo. Daqui a pouco, quando acontece aquilo, é uma perda, é uma dor que ela não consegue entender. Mas se você, de certa forma inteligente, obviamente, você está preparado para isso. Exato. Pensar em coisas difíceis. Eu, às vezes, chamo o pessoal do clube e falo, como é a coisa mais difícil que está acontecendo? Mas um dia falou que quer ver a filha ser estuprada à frente dela. Você nunca pensou nisso? Mas acontece. Mas acontece. São coisas que acontecem. Como é que você agora perguntando como é que você noutra mãe, como é que você reagiria a ela lhe matar? E depois ia resolver alguma coisa. Então, você começa a pensar. Exatamente. Sempre que puder. Não tem vez de pensar em idiotice. Pensa ainda um dia se violar a tua filha à tua frente. Não é maldade. Pensa nisso, mas com como é que a tua mente ia reagir, como é que você vai reagir. Para quando não quer dizer que vai profetizar isso. Isso é o que os antigos pensavam nisso. Falavam, não, tem que se pôr em situações difíceis para você começar. Aqui a mente, essa é uma máquina, a melhor máquina que nós temos é a mente. Então ela começa, de certa forma, a ver mecanismo de defesa e de preparar-se para aquilo quando acontecer. Exato. Como você nunca pensa, então você nunca tem mecanismo de defesa. Eu chego agora, você nunca pensou diretamente quando chegar alguém com uma arma na tua cabeça e te falar, vai morrer agora. Você não sabe. Se você vai se preparando, isso nós ensinamos, o guru ensina isso, sabe? O guru explica como você vai lidar com o medo. Hoje eu não sinto medo. Aqui se alguém fizer 2 tiros aqui perto, vou 3 segundos de medo, depois esquece. Já não estou aqui, porque eu consigo desconectar primeiro aqui, depois eu tiro também o corpo. E em todo sítio, palestras, tu vai fazer. Por isso é que as pessoas fazem muito dinheiro hoje quando entendem essas técnicas, explicam às pessoas
Porque isso tudo é dominável. Nós temos aqui uma máquina, como eu disse há pouco tempo, que consegue fazer isso tudo. Então, trabalho muito com a frequência, né? Trabalho muito com a vibração das coisas e tenho, como disse, uma ferramenta dentro do clube que fala sobre isso, que você começa a se ver lá, pensar em coisas. Falei de ruim, mas também de coisas boas. Eu penso em coisas muito boas sobre mim. Eu falo, não, eu vou ser isso no futuro daqui a 20 anos. Se não chegar lá, vou cair pelo menos perto. Mas eu começo a vibrar e a trabalhar já como se estivesse lá. Tem que preparar Imagina que eu quero condições, não é? ser ministro, quero ser, sei lá, presidente. Eu começo a trabalhar como se fosse. Minha forma de me apresentar, minha forma de falar, já, ou seja, para vocês não sou, mas aqui na minha cabeça eu já sou. Claro. Então eu começo a vibrar já, né? A frequência já está lá, já sintonizei 99,9. Agora estou a vibrar. Como? Com as minhas atitudes. Como estou a ver aquilo que eu faço. Precisa mesmo reforçar isso. Como é que se vibra nisso? Como é que se vibra? Porque muitas vezes, muitas pessoas às vezes estão na vibração da culpa, da vergonha, do medo, da raiva, da ira e depois querem atrair um amor, por exemplo. Então, conta para nós, Ivo, como é que faz isso para tu atrair, para tu estar na frequência certa? Simples. Para encontrar pessoas fixas. Por exemplo, nós nos conectamos porque estávamos na frequência. Exatamente. Por que eu não conectei com o Ivo quando era Naquela cantor? altura, não é? Porque eu não estava na frequência do Ivo, nem o Ivo estava na minha. Agora estamos na mesma vou explicar frequência. e vou contar uma história que aconteceu com uma faz isso pessoa que eu conosco. amo muito, que é o Michael Jackson. Como é que você vai atrair isso? Com pensamento. As pessoas adoram só pensar em problemas. Loucamente não é só para pensar em Exatamente. problemas. Por que é que você fica preso a tristezas e pensamentos negativos? Porque você, quando vai pensar nos seus problemas, você pensa mais de 17 segundos. Se você pensa mais de 17 segundos É durante... materializar. Você automaticamente começa a materializar aquela situação. Então, a vida- Você não faz isso com as coisas boas. Só no lixo. Quando acontece uma coisa boa, você vai pensar um pouquinho, vai pular já, porque tem que vir um problema. Então, a vibração funciona também com o teu pensamento. Você tem que pensar pelo menos. E até também isso agora. Pois normalmente não me pagam para fazer isso, mas enfim. Não, também não vamos te pagar. Normalmente para você... Nem, vocês vão nos pagar, não vão. Deixa, fala. Para você aí, resolver fala. alguma situação, não importa o problema que você tem que pensar nele pelo menos 30 segundos sem parar. O problema? Sim, pensa nele, no problema, na Sim. situação. Quer pensar numa solução, pensa 30 segundos. Põe mesmo assim. Pum. Por exemplo, o meu salário já acabou, preciso pagar água. Começa a pensar 30 segundos É. nele. 30, não sai daí naquela frequência do pensamento. 30 segundos. Então isso diz para pagar água. 17, depois vais puxar para 30. Mas pensa positivo ou negativo? Como vais resolver? O que é que está a afetar? O que é que está a afetar? Queres Por exemplo, resolver? um exemplo. O salário ainda não chegou e eu tenho que pagar a luz. Não chegou por quê, primeiro? Não chegou porque já Ainda não tem um fizeste... salário. Sim, o salário não tem. Ainda não chegou o salário? Sim, o dinheiro Ok. já acabou, não consegui poupar nada e Mas tal. já recebeste ou ainda? Já acabou. Já recebeste, já acabou, ainda está Agora no dia a luz 15. foi. Agora a luz foi. Então, pensa 17 segundos sobre aquilo. Você primeiro imagina o salário a entrar, as coisas que você fez com o salário eram necessárias, eram importantes, por que é que eram? Estás a ver, o tempo está a passar. Sim. Você vai ter um pensamento primeiro sobre o que é que causou aquilo, depois soluções para quando receberes de novo. Então começa já a pensar depois Para organizar. nesse tempo, na organização. Vai passar 1 hora, 2, se você puder no teu telefone pôr lembrete, pensar de novo naquilo, estou a falar na solução, na solução, porque você, no teu problema, você nem precisa de lembrete, estás sempre a pensar, você é automaticamente puxado para aquilo. Então tens também lembrete, se calhar faz isso contigo se quiseres, para pensar em coisas boas, nas coisas que vão realmente atrair a positividade, para começar a vibrar. Então a vibração funciona nisso. Você pensa e começa a pensar, pelo menos 17, se você passar 17 segundos a pensar numa situação, olha, principalmente quando você quer resolver uma coisa, você tem a solução. Pensa 17, daqui a pouco pensa em outra coisa, depois de novo 17 segundos. Só não podes parar depois de 17 segundos. Você passa 17 segundos, Não normalmente... Não, estou a falar quando queres resolver. ok. Agora, no problema você passa. E você vibra para o negativo, você começa a vibrar para a negatividade. O que acontece? Porque o teu corpo é uma máquina. Essa máquina normalmente está em vibração o tempo todo. Esse tempo todo você precisa também de entender ela. Porque você crê isso aqui, você aprende um monte de coisa, fofoca de tudo. Você não sabe como é que realmente funciona esse teu corpo e as tuas emoções. Pois. Nós no clube explicamos um pouquinho para você se entender. E a única forma é que você tem o quê? Calar a tua boca. A primeira ferramenta que nós temos é o silêncio. A prática do silêncio, eu te ensino. As pessoas falam muito. Você se está a falar, você está a gastar energia. Por isso é que antigamente pagava-se para alguém falar, e principalmente falar bem. E depois as línguas também são, às vezes, se você tem umas línguas às vezes difíceis, sabe, até a própria língua tira da frequência o que você vai falar. Então, antigamente tinha línguas mais fáceis que se conectavam mais fáceis. O que acreditas que está no fundo nisso? As pessoas falam demais. Não, por causa da mente, né? As pessoas falam demais porque querem se comunicar, querem ser vistas. Você, se não fala, você não é visto, de certa forma. Então, elas querem aparecer. Então, elas têm uma... Achas que há alguma carência muito grande na nossa sociedade? De certa forma, sim. As pessoas, todo mundo quer, de certa forma, mostrar o seu ponto de vista. Então, muitas pessoas falam muito porque acreditam que sabem muito.
Se você entender que não sabes muito, então você faz mais silêncio, você cala mais. Você fala muito porque você se acha muito, porque você acha que estudou muito, você é muito inteligente. Papagaio. Exatamente. Você só reproduz, afinal, informações que estavam escritas no livro. Você nunca fez nenhuma viagem aqui dentro para realmente receber informações que realmente são credíveis para a tua real vida. Porque você tem uma vida externa. Exato. Esse é o ambiente da tua vida, não é a tua vida. Por isso é que quando acontece uma coisa, você fala, a minha vida não está boa. Não, não é a tua vida, é o ambiente dela. Agora, essa vida aqui, você já entendeu? Estou viva. Essa vida está aqui, não está acontecendo tudo, mas acontecendo. isso ainda está aqui. Exato. Porque esse aqui tem esse corpo que eu disse que é o escudo, mas tem algo muito para além do corpo, né? Que é o metafísico, que nós não sabemos, mas temos aqui como em meditação, em silêncio, que é uma coisa muito importante. As pessoas falam muito e depois quando você fala, você vai e faz barulho para ti. Então não tens como ter ambientalização, né? Interna, né? E começas a se entender em tudo. Se você aprender a fazer silêncio, que é a primeira ferramenta também do clube, você começa então a entender os limites, onde você deve calar. E quando for falar, por favor, fala o que é necessário. Você falou o que é necessário. Você já te entendeu, você automaticamente pensa, não, se calhar não me entendeu, vou falar mais. Vou falar você mais. sozinho que Você se acha põe no buraco, exatamente, porque acha você que não é quer procurar suficiente, palavras. Então, quando quer aprovação. quando você está na frequência ideal, você então não precisa de falar muito, você fala o que é importante, você depois cala. O outro é que vai começar a pensar, pô, será que eu entendo? Então vai começar a lutar para tentar entender o que você falou. Exato. Quando você fala demais, você perde a linhagem de pensamento, né, de certa forma, e depois também confunde o outro. Nas relações acontece muito, às vezes é só boca. Olha, isso é muito bom, muito importante falarmos sobre isso. O mundo está com uma guerra por causa das relações Exatamente, hoje. um fala uma coisa, o outro tem dificuldade em entender. E falaste muito bem quando antes de entrarmos aqui, nós não somos um só, nós somos dois problemas que estamos a tentar ter uma solução. Exato. Então, nós criamos aqui uma situação, falamos um monte, não gostamos de ouvir, e outra vez quando vamos ouvir o outro, nós não ouvimos para entender, mas ouvimos para responder. E tem outra, Ivo, que o outro nunca está pronto para ouvir a verdade da outra parte. Isso é um trabalho que nós também realmente fizemos, para você começar a entender realmente o que o outro quer falar, dar atenção de facto no que a pessoa quer te falar. Como é que tu te sentes quando, por exemplo, alguma coisa, estamos a falar aqui de relacionamento, que é muito importante, que vocês mandam muita mensagem no direto. Como é que tu te sentes, por exemplo, em que tu te transformas, por exemplo, tu, Ivo, quando, por exemplo, a tua parceira ou alguém que tu és muito chegado a ti, diz alguma verdade que tu não queres ouvir? Como é que tu reages, por exemplo? Eu, primeiro, antigamente eu dou já na hora. Hoje não. Hoje eu primeiro tenho que entender que é só uma palavra. O que ela falou. Primeiro uma palavra, né? Que é um som que saiu da boca dela. Que eu felizmente entendi porque fala a mesma língua. Porque se fosse em mandarim, eu não entendo e não ia entender. Porque às vezes quem entendeu foi a ferida. Exatamente. Não é a tua alma? Exatamente. Não, é sobre isso eu falo. Eu falo muito sobre isso, fugindo um pouquinho, eu falo um pouquinho sobre isso, porque as pessoas que sentem-se muito afetadas com as palavras. Eu falo, imagina que ela ofendeu o tamanho, falou alguma coisa pesada. Noutra língua, você não ia entender, não entende. Então você entendeu porque você entende primeiro a língua e depois você interiorizou isso e, como disse há pouco tempo, a ferida que estava em ti sentiu aquilo, ativou. O vinagre, então né? o que é que eu faço hoje quando alguém fala uma coisa que ela acredita que é muito pesada, que é uma verdade? Eu primeiro tento entendê-la, o que me levou a fazer aquilo. Exato. E depois eu faço o máximo para receber aquilo. E já reagiste de forma diferente? No passado, o Ivo, sim. No passado, aquilo era também, já saiu também com uma bomba. Diretamente. Hoje, você é maluco. Não, mas então, hoje assim que a pessoa fala, eu tento entender porque que ela falou, quem é ela, e por que está a tirar aquilo, onde tirou aquela informação. Primeiro, se for verdade... E por que me tocou, por exemplo, Não, né? se for verdade, parabéns, então eu fiz alguma coisa no passado errada e está tudo bem. E se não for verdade, então passa-se alguma coisa. Então vou fazer silêncio, daqui a pouco vou ter com ela com calma. Não, tentar entendendo, né? Não, se calhar não no mesmo ponto. Então eu queria saber por que te moveu a falar aquilo. Sabes que não é verdade, né? Eu não preciso de te provar, mas aquilo realmente não é verdade. Eu gostaria que você entendesse da melhor forma. Mas se ficar na tua cabeça sobre... Adultos emocionalmente, não é? Força, porque não me define, mas não sou isso. Mas os relacionamentos não têm sido assim, Ivo, sabes? O Não mundo não está assim. Acha que eu fiquei assim do dia para a noite? E depois você sabe que mulheres às vezes falam, vocês também são Jesus. Sim. São Jesus porque é nós, nada, na mulheres às vezes. E olha, que quem está mais, o número de pessoas mais que fazem parte do clube são mulheres, porque elas estão, olha, isso é só falar sobre relacionamento. Somos vossa mãe, vossa esposa, vossa irmã, somos muita elas coisa. estão sempre a pedir ajuda, né, sobre relacionamento, eles falam às vezes, mas então uma pessoa que só te falou isso, você já está assim bem irritada, você já pensou quantas vezes ele te perdoou? Vamos só pensar, num relacionamento,
o outro faz, os dois fazem mais coisas boas do que erradas. Mas É quando verdade. faz uma única coisa errada, aquilo fica Nós definido mulheres já somos assim. como o final da relação, o problema. Não, isso eu estou agora a dar exemplo dos dois. Mas as mulheres são aquelas que têm sempre alguma palavra para machucar. Elas, eu acho que pelo fato de entenderem que não são muito físicas, né? Então elas desenvolveram aí um software da boca, mano. Então você tem que ser. A minha mãe era Vocês têm assim. software, Tem mulheres. um software da boca que são umas palavras. Se você não for calmo, e essa palavra eu falo aos homens, mano, é só palavra. O ego do homem, se não estiver preparado, É isso que acontece, é isso. Nós não discutimos com pessoas, discutimos com os egos delas. Exato. Os egos, você sabe, um monte das Exato. feridas emocionais, um monte de coisa. Não é essa pessoa normalmente que está a falar mal, que no trânsito te buzinou, te ofendeu, o mamo da tua mãe. Não é ela, normalmente, é o ego dela, as distrações dela e um monte de coisa. Mas você pode. Como você vai receber aquilo? É que conta. Claro. Porque assim, a tua vida tem que ser como você gosta. Outro falou mal contigo, te lançou uma bomba, tá bom. Como eu vou reagir a isso? afinal de contas, nós A temos que pessoa ter mais controle. importante dessa vida, quem é? Sou eu. Como é que eu vou reagir a essa situação? Eu não gostei realmente, mas a minha reação como vai ser? Vai ser impulsiva ou vai ser consciente? Então você receba aquilo, dá um tempo, respira até três, conta até três. Nem sempre é fácil, né, Eu Ivo? sei que não é fácil, mas é um treino, por isso as pessoas não meditam. As pessoas não estão preparadas Não tem para estar elas silêncio. sozinhas. É verdade. Gostam de estar sempre em fofoca e falar um monte. Como é que você vai ter calmaria na mente? Porque você começa a fazer silêncio primeiro da boca, depois a mente começa a fazer silêncio. A mente só te dá boa informação. Porque você está sempre a ver coisas idiotas e está sempre a falar muito. Se você para de ver idiotices, às vezes é importante fazer uma digestão. Uma limpeza, Parar né? de ver cenas na internet. Não, está tudo bem. Se puder fechar, fecha. Fique indo um tempo contigo. Você sozinho não se dá confiança. Você tá Isso sempre faz a dar parte da confiança. vibração, né? Exato. Para levar a nossa vibração, né? Porque, não, com você, quando faz isso, você começa a abrir o campo. O Boa. campo começa a ficar limpo. Só com o campo limpo é que você começa a ter a Atrair. capacidade de começar a atrair as coisas. Se você, o teu campo está muito minado, é muita confusão, todos te afetam. Não importa quem te falam. Qualquer idiota nas redes sociais escreve uma coisa, já te dói. Tudo te dói, tudo te faz E confusão. eu sei que tu tens muito esse controle, Ivo. Por Essa é a acaso, minha área. tu vives há tempos viveste um desafio muito grande na tua vida pessoal. E tu manteste, eu acompanhei essa tua fase, Uhum. e tu sempre calmo, moço. Exatamente. Qual é o segredo dessa calmaria, mesmo que todo mundo lá fora terá tanta pedra e tu concentrado contigo mesmo? Aí algum segredo que queiras partilhar aqui connosco? Nós estamos aqui ansiosos. Eu desenvolvi isso muito cedo. Acho que muitos de nós temos. Isso quem tem normalmente são os filhos mais velhos, né? Mas eu desenvolvi isso, graças a Deus. Se calhar foi pelo fato de ficar O ninguém, não é? ninguém. Mas os filhos mais velhos têm muito isso. Isso fui também descobrindo agora. Os filhos mais velhos querem muito agradar os pais. Isso é O verdade. primogênito tem um papel muito grande Muito na grande. Então ele família. normalmente quer Responsabilidades. agradar Uhum. muitos pais. Normalmente ele retrai-se muito. Ele é aquele que podem falar com ele, mas ele vai fazer silêncio para então guardar para ele. Então, eu primeiro fazia assim, de forma do passado, né? Conforme eu me retraía, não vou só responder assim à mãe, não sei o que, pode não gostar. Por mais que eu tenha razão, esteja certo, né? Então fui fazendo silêncio, né? Deixar comigo, deixa andar. Mas Reprimias. exatamente, mas isso me fazia mal por dentro, né? Porque eu um dia sentia que ia explodir. O que é que eu fui fazer depois? O que é que eu faço agora? Com Explodiste aquilo- em alguma fase da tua vida? se calhar algumas vezes dentro da minha relação, né? Explodi, mas nunca, né, de forma pública. Nunca de forma pública. Assim, por exemplo, na Então- rua, foi algum um teu fã, uma tua fã. Acho que já tive um quadro do gênero de alguém que me abraçou e não estava com um bom cheiro, depois não me largava, e depois Travaste. depois de eu fazer o esforço que eu fiz para abraçar isso tudo, ainda falou que eu sou isso, sou aquilo, arrogante, isso tudo, então eu tive que ofendê-la, isso foi um período, uma coisa assim fechada. Foi uma feridinhazinha que estava aí. O que é que eu faço? Peguei aquela coisa do passado que é retrair-me, né, ou segurar aquilo, e fiz com o que eu aprendi agora. Uau. O que é que eu faço agora? Eu posso sentir uma dor. O que é que eu pego na dor, brinco com essa dor. É mesmo minha. Não, eu mando ouvir e falo, mano, é como? O máximo que eu posso sentir aqui é que dor, né? Vamos embora. Tamo Vamos já junto. sentir já essa dor. Isso eu faço em todos Não os reprimir. sítios. Eu faço em todos os sítios. Uau. Vamos embora já. E isso também é uma ferramenta do nosso clube. É consentimento de pensamentos e ações. Você pega nos teus pensamentos, dá um boda com eles. Não são teus inimigos. Vem um pensamento negativo, mano, vem. Perfeito. Vamos sentar aqui, vamos debater. Você sabe que nós somos um grupo. E Nós somos- principalmente vocês homens, é importante falar disso, porque Exatamente, vocês é homens importante os reprimem homens. muito. Nós reprimimos muito porque não Sim. queremos chorar porque o homem não chora, porque o homem não sei o quê. Podes fazer isso, mas por favor, não guarda Não sou aquilo fraco. não guarda aquilo para explodir. Pega naqueles teus pensamentos, dá um boda, chama eles todos às vezes para reunião, por isso é que é importante ter tempo para estar você e você. Você não tem tempo para estar contigo, então esquece, você não vai conseguir nunca, porque você está sempre distraído. E eles com cobram, as emoções cobram, não é?
Aquelas emoções reprimidas Daqui cobram, a né? pouco é a depressão, daqui a pouco tentar se tirar do prédio, porque às vezes é uma coisinha bem pequena que vai arrebentar tudo. Então, se você não tem entendimento dessa vida, começa só a ter entendimento dessa vida, dá um tempo, se dá um tempo, se cuida ainda. Se quando falam assim, o problema é quando você fala, se mimar é o É corpo. fazer unha, né? É unha, cabelo. Quando o nosso se mimar dentro do clube é cuidar de ti, do teu Exato. emocional, do teu sorriso, da tua aura interna, do que você sente de interno, né? Tipo, o coração que bate. Você nem nunca fez silêncio para sentir aquele momento. Cheio, tá mesmo a bater. Senti mesmo o ar a sair. Nós temos outro O nosso outra coração bate ferramenta. mesmo. Não, você nem sabe. Você só vive, às vezes. Você só tá aí, cuculo. O coração então tá a bater. Quando tá a ficar velho, ele te fala, tô a bazar. Já não tô a bater bem. É como? Só aí é que você se preocupa, quer tomar uma, mas tens aí um coração. Yeah. Nós estamos a pensar, já te falei, Tem já te falei células, isso. né? Exatamente. Essas então estão sempre a te comunicar. E elas merecem essa atenção. Você tem um intestino que agora é chamado o segundo cérebro. Que pra mim é o primeiro. Você não sabe nada. As comidas que você come te dão informação. Você não sabe. O que acontece? Nós estamos agora a tentar passar isso às pessoas, começarem a ter tempo de calmaria, tempo de paz, tempo com elas mesmas. Porque tem muita guerra lá fora, não exatamente. achas? Você vestir para ir para um spa, então tirem um tempo para estar só contigo, teus pensamentos. Eu falo, e Vai às vezes pro eu iPhone, brinco vai pro muito. telefone, Exatamente. vai pro novela, Aí vai fala, pro filme, sabe como com diz, eu gosto música. de ficar sozinho. A ouvir música. Você é sim. maluco. Isso não é Deixa eu ficar sozinho, sentado. Tem pessoas que Pois. nem ficar descalças mais ficam, pé no chão, na grama. maravilhoso. Muda tudo. Na Então, areia. fazer silêncio, tem tempos contigo, né? De meditação, fazer mesmo silêncio, não pensar em nada, desconectar mesmo, tipo morrer. Yeah. Às vezes, vou fingir Mundo que não morri. existe. Tipo, morri, fazer um bom silêncio, silêncio gostoso, ficar sem pensar em problema. E não é fácil, nós temos que. Nos contentar esse ritual também queremos. Não, essa aí já Sim. essa aí tem que pagar já, porque não é fácil. Porque eu também. Eu sei que sofreste muito para chegar até aí. Não, porque. Eu sei. Eu falo, às vezes eu estou. Mas vamos já facilitar a vida de muitos que tremendos. estão aí em casa, né? Sim, mas o que é que Muito você quer barulho saber? lá fora, Ivo. É assim. Eu sou mesmo o rei também do barulho. Eu tenho muitas situações Tu és na minha músico, vida. natureza. Eu sou mesmo culturista, vocês sabem. Mas o que eu fiz? Só para acabar a resposta lá da última pergunta, né? Sobre como eu faço para... Quando eu sou agredido. Sim. Então, eu uso essa ferramenta, né? Eu retraio as coisas para mim, mas não de forma pessimista. Traz a Eu elas trago contigo. e depois, como é que sou o bolso da minha vida? Vamos já começar a organizar. É como? Esse pensamento está a vir por quê? É como? O que é que é comigo? Então mesmo assim, que é como? Esse aqui é por causa de quê? Por causa daquilo, ok. Mas isso podia ser assim, sabes, né? Tratamos, tá resolvido, né? Agora esse ponto, como esse aqui, que sou Falaste de feio, música, que sou não estamos a sei ouvir o quê. música aí fora. Trago também outro pensamento. Então começo a lhes trazer isso. Também nós temos na nossa ferramenta, que eu disse que é consentimento de ideias e pensamento. É importante ter tempo de qualidade para entender os teus pensamentos. Vão Para você no não clube. pensar que daqui a pouco é um demônio que está te falando. Não tem nenhum demônio na tua Não, cabeça. pô, às vezes Só demônio tá também vai no você. casenga, vai no sambizanga também, vai no rosto gastar da hora. tempo assim, com o demônio, com um monte de sítio, vai mesmo sujar na tua cabeça. Deixa o demônio em paz. Eu acho que às vezes é necessário nós entendemos que tudo começa na nossa mente. Os problemas que nós criamos, nós mesmo criamos e começamos a criar um monte de situações. Faz só silêncio. Vou já agora responder essa. Faz só silêncio. Pega na tua agenda. Vê tempo de qualidade para estar Contigo mesmo, né? Vem para o clube mental. Isso vai te ajudar sim. já mesmo, boa, esquece. Tem uma boa de Nós jovem, vamos tem ter mais de 1000 conversas jovens. Vem que lá. vão ajudar você a realmente entender. Eu estou a preparar agora uma espécie de mentorias mesmo assim privada, né? Estamos a ver agora no escritório. Vamos atender. Uma coisa que nós estamos a desenvolver, falei sobre dores e perdas. Sim. Conselheiros de luto. Estou a preparar pessoas para serem conselheiros de luto. Para falar para as pessoas quando perdem alguém. Quando perde alguém, você não sabe o que fazer. Desaparece, Porque sim, o físico foi. Então nós estamos investigando um pouquinho sobre a anatomia, que é o estudo da morte, né? Não sei se esse é o nome ideal, mas é sobre isso. Então, entender um pouquinho para as pessoas saberem, porque nós para viverem o clube, luto. Exatamente. Você fica já sem chão. Eu fiquei sem chão quando perdi a minha mãe. Falei, meu Deus, o que é que aconteceu aqui? Já não quero mais viver. E como superaste isso da mamãe? Com os meus filhos. Eu peguei na dor. Transformaste em pai? Na perda da minha mãe, a dor da perda deles, então transferi tudo para os meus filhos. E pegaste mais a eles. Isso também, no fundo, depois foi me dando surra, porque eu fazia quase tudo para permanecer no casamento por causa dos putos, né? São muitas coisas. Então, se a mamãe estivesse aqui, o que dirias agora para ela? Parabéns. Então, fez um grande filho. Fez mesmo um grande filho. Valeu a pena. Quando falo valeu a pena, não que estou feliz com o que aconteceu. Valeu a pena aguentar a dor dos três que morreram e chegar até aqui, né? Aguentar a minha gravidez e eu tá aqui. Fez um grande filho. Eu sou aquele tipo de homem hoje que
Consigo entender. Eu não, e hoje eu sozinho, se ninguém me gabar, falar alguma coisa boa sobre mim, eu sozinho vou falar. Porque sabe por quê? Porque eu acredito em mim. Eu acredito em mim não pelas coisas que realmente eu faço para vocês verem. Porque eu acredito em mim nas coisas que eu faço para eu próprio sentir. Eu faço tanta coisa que eu sinto-me bem com o que eu faço. Eu sou tão verdadeiro hoje, nos dias de hoje. Eu trabalho com verdade mesmo, tentar não mentir. É tipo, maior senso mesmo de honra A coisa mais e de bonita. ser verdadeiro. Contigo Em mesmo. tudo, na relação com a pessoa que eu estou agora. O máximo, ser aberto, falar, olha, pensei nisso. Isso eu não estou a tem gostar. pessoa agora. É um amor mesmo. E Mas- falando em pessoa mas agora, como não eu nos vamos também, ir para aí. né, tem que entrar qualquer coisa. Sim, tem que entrar sim. E Ivo, tens alguém para perdoar? Não, ninguém. Ninguém. Para pedir perdão? Não é a mesma coisa? Não. Que vai me perdoar? Para tu perdoares e para pedir perdão? Não, eu fiz isso em 2020. Assim que comecei a ficar bem religioso, eu comecei a ligar para todos a pedir perdão. Estava até minhas namoradas que nós terminamos assim à toa, que eu traí e brinquei. Ligava, pedia desculpa. Tinha problemas, vocês sabem, com o Oshifu, liguei, pedi desculpa. Falei, Um grande ser humano, Oshifu, meu mano. mesmo então eu Gosto com muito razão, dele. mas comecei a pedir desculpa a muita gente. E Nós às vezes percebemos hoje, que temos razão, às hoje, vezes não temos, né? Exatamente. Hoje por hoje, eu não acredito que tenha ninguém. Se tiver alguém magoado comigo, Pedes ainda, mesmo. não, ainda estamos conectados. Se calhar é uma mágoa nova. E ele já sabe que também ainda estamos no Ainda não processo. Ainda nem preciso, desculpa, calma. Ainda não te perdoei, Ivo. Por que então, mas... Vou guardar. Não, sim, ainda estamos no processo. Há pessoas também dizem, olha, eu sou empresário, faço business, às vezes tem pessoas que ainda têm que receber um combo, não receber, às vezes estão lixados comigo. Não vou te pedir desculpa, eu ainda estou em vida, calma, como vai entrar? Então, essas pessoas não vão pedir desculpa, calma, é só paciência. Estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar. O dinheiro vai entrar, então o dinheiro vai pagar. Então, alguém assim diretamente que eu fiz alguma maldade, eu acho que não. Ótimo. Tenho certeza que não. Amém. E todos os dias eu faço isso com a minha vida. Eu estou tão apaixonado pela vida que eu tenho, você Sei sabe. A sim. única forma de você viver de forma intensa é estar apaixonado. Você sabe, quando você está apaixonado, você está no presente. Exato. Você, acho que todo As mundo sabe. Aí em dopaminas casa toda. eles sabem. Sim. Dopamina está toda assim, toda Não ativa, sei se 100%. vocês lá em casa sabem se apaixonaram. Não, quando estão Porque as pessoas confundem quando tá muito apaixonado, isso. não, estamos a falar, mesmo com isso, Nos até vou ensina. levar no contexto mais básico. Quando estás apaixonado por uma outra pessoa, por aquele broto, aquela gaja fine, Yeah. você fica no presente. Porque tudo que você faz é consciente. Exato. A forma que vai vestir, a roupa que vai vestir, como vai fazer, o sorriso que E vai o Ivo está assim, tudo de neste certa momento forma. da vida dele. Vou já pegar nisso. Eu fiquei assim antes dela entrar. Eu estou a pegar agora nas relações pessoais, Não, de uma vida. pessoa com outra. Eu acho que é em primeira mão, ele nunca falou isso a lado nenhum. Tá Quando aqui a falar loucamente. a pessoa está apaixonada, então ela está no presente, ela quer mostrar que está aí. E ela, tudo que ela faz É muito bonito. é muito intenso. Mas quando está a passar a fase do encanto, da paixão, ela já só faz. Ou seja, No sabe, já começa a automático. fazer de forma inconsciente. É. Isso é o conselho que eu dou às pessoas, se apaixonem. Agora imagine essa Por paixão. si próprio ou por outros? Por você. Ah, ok. Agora vira a atenção, comece a se apaixonar. Primeiro se entenda ainda. Yeah. E olha tu pro espelho e fala, não, grande Nada, a minha veia é bem Não, chega, grande a ver o meu dedo. Não fizeste isso, mas você fala, não, senti o coração que bate. E eu falo muito sobre Olhar a para os teus respiração. olhos, né? E E gostar dele. eu falo muito da respiração, que você daqui a pouco, se eu fechar o nariz daqui da doutora 10 minutos, acabou já. Mas tá aqui. é, Mas vê, a consciência. esse ar que sai e entra, é tudo que a gente precisa para estarmos aqui vivos, mas nós não temos tempo de qualidade só para respirar conscientemente. Nem sabe. E pensa mesmo, agora ainda vou respirar, é só tudo no automático. E o que nós ensinamos também é isso, é você começar a aprender a respirar. E estás apaixonado. Quando você aprende a respirar, você fica apaixonado por esse aqui. Quando você está apaixonado por esse aqui, tudo vira campo, maravilhoso. E você começa a... energético. Então, responde a tua pergunta. Quando entra minha namorada, né? Minha esposa, agora já posso falar. Ah, não, Eu sou muito daqui a sério. pouco a esposa Namoro já não pode ser... Tá eu também namorando. não tenho mais muito tempo de namoro. Fica, é sua esposa. Esposa, então... Yeah. Ai, Ivo tá... Então, em primeira quando mão, ela Ivo tem entra, esposa. ela me encontra já num estado assim de êxtase, agradabilidade com a minha vida. Ah, isso é maravilhoso. Ou seja, a minha vida já está pipocada. Tem um precisas gajo que de fez uma ninguém. música há dias, um codurista falou, sozinho já me sinto bem. Ei, Imagina olha, com ele. a Eu falei, sério? ei, grande mão, até postei. Falei, não, grande mão. E eu já me sentia bem. Ah, vê se E mesmo quando tá ela entra, eu falei, apaixonado. grande mão, e assim. É para seguir aqui a patada, porque eu sou mesmo, minha vida tá pipoca com sem você. Quem não que eu vier não é te para curto. acrescentar. Eu te gosto mesmo, mas aqui. E o que acontece? O ensinamento assim é Esse aqui vou dar agora maravilhoso. um up aqui muito especial, porque as pessoas não prestam atenção nisso. Sim. Quando eu falo, presta atenção em ti, se cuida. Não é para cuidar de ti, não do teu ego. O problema é que as pessoas cuidam do ego. É isso. Então fala, não, eu sou Ego é muito ferida, ego. Elas fala se mesmo. acham. Feridas. Não acham que são especiais, se acham. Se acham. É um se achar para fora, não para dentro. Quando é para dentro, você consegue entender que alguém se fala mal de ti. Ah, deixa passar. Se ela não está a ser perceptível ou a receber bem o amor que você está lhe dando, deixa ele que perde. tá pronta. Você vai pensar logo, você mesmo que Você que perde. Eu sei. perde. Agora, quando você não está fazendo isso, está trabalhando com o ego, você então quer mostrar, não, mas quer eu provar. te trato bem, você não me trata. Não discute. Se não me mano. trata bem, não vou Você dar. simplesmente trata bem a pessoa. Comércio. E se ela entender e acreditar naquele amor e querer te dar de volta,
pipoca, se não, está tudo bem. Relação não pode ser Porque comércio, pois não, Ivo? exatamente, as pessoas fazem as coisas para ter uma troca, por isso é que sofrem. Permutas de vida. Quando acaba um relacionamento, as pessoas sofrem por causa disso. Porque eu fiz tudo por ele, tudo o que é quem te mandou. Ainda bem que te fizeram essa pergunta, porque você quando vai fazer a coisa, tem que ser realmente porque você quer fazer. Há homens que dão carro, dão cada uma de coisa, mas daqui a pouco terminou de receber, não faz sentido. Então você não deu. Não faz sentido, não você deu. emprestou. Exatamente, então, em se troca de você alguma ama de coisa. verdade, você fala, para me traiu, mas lhe deu o carro. Eu dei porque eu amava aquela mulher. Ela traiu força Amaste. para ela porque ele é que falhou. Mas como é Claro. que. E nós invertemos isso de uma forma. Como é que é amar que a pessoa assim? que trai daqui a pouco, que vê, não, você é vivo. Você é vivo, você traiu alguém, você que foi traído, você é o burro. Mas calma aí, eu que fiz o que é certo. Fui fiel a uma pessoa, um homem, uma mulher. Agora eu que sou burro, sou corno. Mas que termo é esse que vocês estão a usar e a divulgar de certa forma, a falar que é mau? Como assim uma pessoa que fez o que é certo, que teve uma boa postura Mas comportamental, sim. foi uma boa mulher, não traiu nunca o marido, sempre esteve aí, e agora foi traída, ele é burra. Exato. Calma aí, então você que não. O burro é o quê? Ficar atrás, depois descobrir. A mesma tu não é corno, mano. Então nem mais fácil estar na É uma paz. confusão. E daqui a pouco você faz muita confusão. É Eu fico, mesmo. tanta confusão. Ouve, vivem dessa vida. Você entendem daqui. Depois vai entender que Ativo, a afinal. ti próprio. Isso tudo aí é só barulho. Seja mesmo uma pessoa verdadeira. Não precisas mentir porque a pensar que o outro também vai te mentir. Não, seja só porque o mais importante é você. Essa é a tua vida. Não é para você viver como se fosse dos outros. Essa é a tua, tem a tua. Eu falo no clube. Essa é a tua vida. Tem que pipocar, tem que ser uma boa vida para ti, não para os outros. Perfeito. Quando você se apaixonar por essa vida, então de resto, tudo que você Só fizer transporta. realmente vai funcionar. Tá pensando vai ser sempre melhor? Não vai ser sempre. Eu tô aqui passo por problema. Mas sempre que eu passo por problema, aquilo é tipo vibração. Eu falo, Sólidas. eu já estou na frequência do bem. Então isso que está acontecendo vai passar, vai Claro. ter que, porque o problema tem um tempo também de durabilidade. Faz O problema parte. é que você fica vibrando no problema, vai ficar mesmo mais muito tempo. Eu te ensino você a sair dessa vibração negativa para passar por uma outra e começar a se apaixonar por essa vida. Amar o teu meio social, porque você vai falar, as pessoas são mais. Não são mais. Você que tem um meio social contaminado, seja só uma pessoa boa, só vais atrair pessoas boas. Seja só uma pessoa boa, para atrair pessoas boas. É isso o recado do nosso querido Ivo. E para nós terminarmos aqui, eu quero perguntar-te se tens alguém para agradecer. Uau! Muita gente. Muita gente. Primeiro a humanidade, ou seja, a Deus, pela oportunidade de passar aqui nesses 7 bilhões de pessoas e ter essa experiência com esse corpo, né? Eu acredito que depois daqui nós temos mais, mas só depende muito do que vamos fazer aqui. Então, aqui já é um pouquinho mais longe para explicar uma coisa, mas isso deixamos para depois. Mas em termos de agradecimento, primeiro a Deus. Deus não só a palavra, mas a criação de tudo, não só o da Terra, mas o das galáxias, o que está lá onde nós não conhecemos, o que fez isso tudo. Porque a dia eu estava tendo uma reflexão, disse, nós aqui na Terra se achamos já bem, se calhar nós não somos Último nada. pacote da bolacha. E eu falei, se calhar somos só um business de Deus também. E a pessoa começou a se partir. Somos um business também, só de Deus. Deus tem muito business com essas galáxias, mas nós somos só um business extra. Mas nós se sentimos tanto e acreditamos já que somos tão especiais. E únicos mas na Terra. quando você realmente também se apaixona, você começa a entender que nós não somos tão especiais. Então estamos aqui a ir buscar mais do que isso. Então acho que assim, primeiro a Deus, esse universo maravilhoso por me receber bem, porque eu consegui estar aqui, ter os órgãos todos a funcionarem. Tem pessoas que vêm para esse universo e não respiram em condições, têm problema de respiração, chegam para aqui, têm problema de visão e não conseguem desenvolver todas as habilidades que foram preparadas antes de estar aqui para desenvolver. Então, a humanidade, né? a vida em si, né? A esse planeta que me recebeu bem e hoje tudo que eu sou funciona bem, a gravidade funciona em mim, eu piso o pé no chão, sinto, o vento bate em mim, o fogo me queima, a água que eu bebo me faz bem. Então, tudo que tem aqui nesse planeta maravilhoso, eu tenho que agradecer. E depois as pessoas que fizeram, né? Eu cheguei até onde cheguei, primeiro a minha mãe e o meu pai, pelo sexo que eles tiveram e por originar a pessoa que veio, né? Os 9 meses passei dentro dela, que absorvi muita coisa, primeiro eles, né? Depois sim, pessoas que vieram depois de eu ter já consciência, né? Ao meu amigo Bígrafo, né? Que é o Zé Pastor, que sempre me apoiou. Mas quem? A minha ex-relação, os meus filhos, o Oshifu, o IVM, programas de rádio, programas de televisão, falando um pouquinho da fama que depois tive, aos fãs que gostaram e maravilharam-se pela minha música, as pessoas do meu clube que entraram porque eu era o Cabo Snoopy, estão apaixonados e ninguém mais sai porque deram conta que afinal é uma outra pessoa. E há pessoas que ultimamente têm feito parte da minha vida, como você, Laurinda, o DJ Pepper, eu chamo de DJ Pepper, mas é o Gerson. E pessoas que, obviamente, não consigo lembrar de todas, porque eu não sou bruxo como a São Laurinda. todos no teu Mas, coração. então eu tenho... Não é bruxo como eu dizer. Esse aqui dá medo.
É que nessa Oliveira assim bonita, essa traz problema, essa aí não dá para dar muita confiança. Vai te destapar, desculpa. Mas então é isso, então acho que é isso. Agradecer a todos ao meu pai, agradecer aos meus avós, agradecer a todos que fizeram, a toda a árvore, né? Que primeiro que fez, né? Que fez até eu chegar até aqui, as minhas dificuldades, aos meus medos, a tudo que fiz e sou. A todos que passaram pela minha vida, de nomes não fica muito Não bonito, porque importa, não vou me não perder aqui nos importa. nomes. Então acho que, Sim. em suma, quero crescer a vida e depois. A mim mesmo, eu sou um grande garoto, mano. Não, ouve. Esse é o cara, mano. Não, mas ouve. Fecharmos aqui. Eu sou o cara, eu sou aquele tipo de cara. Se aparecerem mil pessoas a falarem que eu não sou, também tá tudo bem, porque eu gosto mesmo de ter essa afronta, porque não é pelos outros, é mesmo por mim. Quando olho no espelho, eu fico muito feliz com a pessoa que sou hoje. Obrigada, Ivo. Não só pelo que faço, mas pelo que sinto. Eu sinto muitas coisas aqui dentro. Eu sinto, tipo, eu sou o mundo, tipo, que eu consigo abraçar todo mundo e falar, vamos andar junto. Bênção. Então, por isso, hoje eu dou outro espaço, acredito mais em coisas, falo, por que não? Isso é só vida, daqui a pouco todo mundo tá morto, vamos embora. Agora estás nisso aqui, não, agora não vamos fazer isso, mano. E loucamente, para ti, o que é que foi hoje? Olha, loucamente, eu já sabia que ia ser assim, né? Sabe como é que nós temos já a cabeça assim? Achamos que não falamos bem, mas depois vocês definem. Então, loucamente, eu acho que, como eu disse no princípio, é uma ideia que começou na mente dessa pessoa maravilhosa, passou-me, eu acreditei sempre desde o princípio. E hoje está aqui, é uma boa iniciativa. Acredito que ainda vai. Muita gente ainda não está entendendo, sabe o que é isso. Porque eles gostam de fofoca, gostam de confusão. Sim. Parabéns também para ele. Também não pode ser todo mundo consciente, não, daqui a pouco não vai ter espaço. Eu falo, não pode ser, daí todo mundo sabe. Fica mesmo os idiotas aí, né? Mas nós também temos que ensinar. E o meu guru fala isso. Não, nós vamos tentar, né? Mas vamos salvar só alguns, também não pode ser todos. Então, estamos distraídos ainda. Mas nós chamamos a consciência, obviamente, que você não precisa ser o maior guru, o maior sábio, mas aprenda só o básico para lidar com a tua vida. E o Loucamente é aquele tipo de podcast que vai ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho do que elas são. Sair dos paradigmas errados, né? Eu chamamos já errado aos antigos, para algo novo, para algo diferenciado. Vi pessoas que realmente falam não só sobre vidas físicas, mas também sobre vida do quanto, que vida que vocês não conhecem ainda. Então, acho que o Loucamente é um podcast maravilhoso. Eu estou tão feliz. Eu não faço muito esse tipo de podcast. Sei. Fica comigo as minhas palavras. Sim. Este que é o segundo que eu faço, ou o terceiro, desde que comecei a falar mais sobre coisas do gênero. E esse é o que melhor me sinto, porque casa muito com o que eu já penso. Sim, que bênção, Ivo. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Sou muito grata pela tua vida. Desejo que teus guias, teus anjos continuem a guiar-te por este caminho incrível. E eu sei que tens novos projetos por aí. Eu sei que vais voltar numa próxima oportunidade, vais descontar. Mas venham para o nosso clube mental. Vamos deixar aqui depois o link do WhatsApp para que vocês aqui embaixo entrem para o clube, que é um clube incrível. Vocês apoiam uns aos outros. É muito natural, muito divertido. Eu também estou lá. É muito divertido aquele lugar. Todo mundo fala alguma coisa maravilhosa e todo mundo partilha conhecimento. É sobre isso. Nós precisamos partilhar e transbordar na vida dos outros. Então, até a próxima edição. Obrigada por você estar aqui comigo até agora. Beijinhos!